Muito bem, agora nós vamos para o nosso segundo exemplo de interpolação circular. Nós vamos fazer um outro exemplo e vamos ali analisar como que nós podemos estar fazendo. Bem, analisando aqui na tela, nós podemos ver então essa peça. Nós temos então o que? Um diâmetro de 10 e temos esse caso aqui, esse comprimento de 13. Então nós precisamos fazer toda essa circularidade aqui que tem aqui, esse grau e assim por diante. Bom, então, ou seja, nós vamos fazer todo o desbaste manualmente e depois vamos fazer também toda a interpolação. Bom, então vamos lá então. Então vamos colocar um nome, vamos chamar de exercício de interpolação 2. Vamos colocar o G99, o torre 00, o G0 X250 com o Z de 250 e vamos chamar a torre 1. No caso, nós vamos estar fazendo apenas com uma ferramenta, só para a gente entender. Então, desbaste. Bom, então feito isso daí, vou chamar meu corretor de placa G54, o M14. Vou colocar a minha rotação constante com um S, no caso de 120, e vou limitar ela, no caso, até 1800. E vou ligar, no caso, a minha placa. Feito isso, então, vou fazer meu primeiro posicionamento. Vamos analisar aqui de novo. O meu comprimento total ele vai ter, no caso, 14. E o meu bruto será no diâmetro 10. E meu zero está aqui no fundo. Então, eu já vou deixar o quê? Vou deixar aqui, no máximo, 2 décimos para dar um acabamento. Então, eu vou deixar com 13 e 2. Então, vamos lá. G0, X, no caso, seria 12, com Z de 13,2. Ok, feito isso daí, então vamos fazer o faceamento, o F.15. Feito isso, eu já vou posicionar na primeira posição, então G0, X, no caso vai ser 9. O meu Z, ele vai ser 2 milímetros a mais, então vai ser 15. Feito isso, nós precisamos então encontrar a primeira medida aqui, que no caso Z, até onde nós vai quando tiver com diâmetro de 9. Então, ou seja, nós vamos estar parando aqui. Então, nós precisamos, no caso, encontrar aqui o triângulo. Nós temos o quê? Nós temos aqui a hipotenusa, que é o 2. E no caso aqui, nós não temos outras medidas. Mas, como eu sei que aqui é 9, então eu faço o quê? 9 menos 6 equivale a quanto? A 3 dividido por 2, 1,5. Então, ou seja, desse ponto até o início do meu triângulo tem 1,5. 1,5 para chegar a 2,5. Então, ou seja, eu tenho o meu triângulo de 2 e de meio aqui. Eu acho essa medida. Então, 2 ao quadrado menos ponto meio ao quadrado sobre uma raiz quadrada. Então, a medida deu 1,93. Então, ou seja, o meu Z vai ser quanto? Vai ser o 5 mais esses 2. Por que esses 2? Porque se aqui é 6, aqui é 10, então, ou seja, 6 mais 2 dá 10. Ou seja, 2, 4, 10. Então, esse raio é completo. Então, 5 aqui, no caso, então seria 5 mais 2, 6, 7. Então, 7 menos essa medida. Então, eu coloco lá menos 7. Então, vai dar essa medida. Coloco x menos 1 para ele ficar positivo. E coloco lá o quê? Uns 4 décimos para acabamento. Então, 5,46. G0, X, 11, com Z de 15. Agora, vamos ali no caso para o X de 8. Quanto que vai ser o meu X? Vamos fazer novamente. Então, o meu 8 ele está aqui. Então, 8 menos 6, 2, divide por 2, 1. Então, ou seja, eu tenho 1 aqui. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 1 lá dentro do triângulo. Tendo 1 do triângulo e tendo aqui o 2 aqui, então fica fácil para achar, no caso aqui, o meu outro cateto. Nós vamos fazer a forma do Pitágoras, como fizemos o outro, porque não estamos trabalhando com ângulo. Então, vamos lá. Então, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado sobre uma raiz quadrada. Então, temos essa medida. Colocamos menos 5 mais 2, 7. Estamos fazendo o inverso. Tinha que fazer 7 menos essa medida.
Mas como nós estamos fazendo o inverso, vai sair negativo. Aí fazemos vezes menos 1, ele já se torna positivo. Mais os 4 décimos, no caso, para acabamento. Então o meu Z será de 5,66. Feito isso, G0, X10 com Z de 15. Agora nós vamos para a próxima medida, que é a medida aqui 6. Mas eu vou deixar aqui um pouco, ou seja, vamos deixar aqui no caso 4 décimos para que a gente possa dar um acabamento. Então, vai ser 6,4. O meu G1 ele vai ser, ali no caso, o Z7. Feito isso, G0, X8 com Z de 15. Vamos agora baixar para o diâmetro de 4 milímetros. Bom, no diâmetro de 4 milímetros, no caso, ou melhor aqui, ó, nós estamos tirando de 1 em 1, na verdade. Então, X9, X8, então aqui no caso será X7. Então, quando estiver no X8 vai ser essa medida, quando for no X7 vai ser uma outra medida. Vamos calcular. Então, 7 menos 6 dá 1 dividido por 2, meio. Então, tem meio aqui, então tem 1,5 no meu outra parte do meu triângulo. Então, 2 ao quadrado menos 1,5 ao quadrado sobre uma raiz quadrada. Então, eu tenho essa medida, faço ela menos 7 vezes menos 1, vai se tornar positivo, mais, no caso, 4 décimos. Então, agora vai para 6,07. Então, quando ele estiver em 7, então ele vai estar com 6,07. Bom, feito isso, então vou recuar. Vamos recuar com 9,15. Agora sim, nós vamos, no caso, abaixar para 6,4. Fazendo, então, com 6,4. Então, agora nós temos aqui o quê? G1, Z7. Por que 7? Porque 5 mais 2, 7. Um pouca diferencinha aqui daqui. Feito isso, G0, X8 com Z de 15. Agora nós vamos abaixar para 5. Quanto vai ser o meu G1 em 5? Bem, então nós estamos aqui em 6. 5 está aqui bem no meio. Então, ou seja, se eu tenho aqui 5, aqui tem 6, tem 5, então é 1 milímetro. Então, ou seja, no caso, ele, como é um ângulo de 1 por 45, então os catetos são iguais. Então, ou seja, o cateto oposto e o cateto adjacente são os mesmos valores quando é um ângulo de 45. Se eu tirei meio, então, aqui no diâmetro, então eu tenho que tirar meio aqui também. Então, ou seja, eu sei que a medida é, no caso aqui, 10 menos 1, então aqui é 9. Então, mais um meio aqui, 9,5. Mais 4 décimos, 9,9. Então, vamos lá, G1Z 9,9. Ok, vamos lá, G0, X7 com Z de 15. Agora vamos para o diâmetro de diâmetro 4. G1Z, quanto que vai ser o meu Z quando estiver no diâmetro 4? Bem, então nós estamos aqui, olha, agora, nessa posição, aqui 4 milímetros. Então o que acontece? Eu preciso deixar para acabamento. Então, na verdade, eu vou colocar então com 4,4. O meu Z, ele será então o quê? O Z de 10 aqui, ó. 5 mais 5, 10. Ok. Feito isso, G0, Z6, X6 com Z de 15. Agora vamos passar para 3, X3. G1, Z. Quando estiver então em 3 milímetros, quanto que vai ser? Bom, agora precisamos fazer uma conta. Então nós temos aqui o que? Nós temos essa hipotenusa, que no caso é 2. E temos o que? O diâmetro de 3, dividido por 2, 1,5. Então tem 1,5 aqui. Então eu preciso saber o quê? Preciso saber quanto que será essa minha distância do centro até aqui. Então vamos lá. Então eu tenho 2 ao quadrado, não vamos trabalhar com caso com grau, então nós trabalhamos com Pitágoras. Então 2 ao quadrado menos 1,5 ao quadrado. Esse 1,5 é porque é 3 o diâmetro, então divide por 2. Aí fazemos sobre a raiz quadrada, então temos 1,32 aqui.
Então, ou seja, essa distância aqui, 1,32. Então, o que nós vamos fazer agora? 5 mais 5, então são igual a 10. Aqui tem 3. Se aqui é 3, aqui o raio é 2, ou seja, desde o centro até aqui é 2, isso quer dizer que eu tenho 1 milímetro aqui. Então, ou seja, 5 mais 5 mais essa medida aqui é 1, dá 11. Então, mais 11 mais 4 décimos que eu vou deixar. Então, 12,72. Ok, feito isso, G0, X5 com Z de 15. Agora vamos baixar para X2, G1, Z. Quanto que vai ser, então, agora meu Z quando estiver com 2? Bom, vamos lá. Então, eu tenho 2 aqui e tenho aqui, no caso, 2 aqui. Então, na verdade, eu tenho 1. Então, só fazer a fórmula, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, dividido por 2, deu essa medida. Então, essa é a minha medida. Mais 11 mais 4 décimos. Então, 13,132. Então, vamos lá, 13,13. Feito isso, G0. No caso agora, aqui X4 com Z. No caso aqui, vamos colocar o Z aqui de 16. Agora, o que nós temos que entender? Bom, 5 mais 3 dá 13. Mais 2 décimos que deixamos aqui, então 13,2. No caso, quando ele foi para X2, então andamos os 13,13. Então, não tem necessidade do caso de nós fazermos o 1 agora. Quando tiver no diâmetro 1 aqui. Por quê? Porque ele vai sair para fora mesmo. Então, agora a gente vai dar o nosso acabamento e vamos fazer toda essa curvatura aqui. Bem, então o que acontece? Eu coloquei 1 milímetro a mais aqui no comprimento porque nós vamos fazer a compensação. Então eu saí com x4 porque nós estávamos em x2. Agora vamos passar para x menos 2. Vamos passar para baixo do centro para que a gente possa fazer a compensação. Nesse caso, eu estou trabalhando com a torre dianteira e estou indo nesse sentido. Então vamos trabalhar com G42. E como o meu raio ele está, no caso, horário, então nós vamos trabalhar com o G3. Então vamos lá, G42. Aí nós vamos fazer o nosso posicionamento, vamos colocar lá X0 com o Z, no caso 13, com F.05. Ok. Agora nós vamos fazer o nosso raio. G3, X, no caso 4. E o meu Z, que no caso será 11. E o meu R, ele será equivalente a 2. Muito bem, feito isso, G1, Z, no caso agora vamos até 10. Depois vamos subir, no caso 6, com o meu Z de 9. Vamos passar o meu Z agora, no caso, para até 7. Agora, nós temos que analisar esse daqui. Bom, então nesse caso nós fizemos em G3 porque está horário. Nesse caso está anti-horário, nós vamos trabalhar então com G2. Então, G2, X, 10, com o meu Z de 5, com o meu R de 2. Ok, então eu já fiz ali, no caso, o meu raio. Como eu não vou trabalhar por cima ali, no caso ali do 10, então agora eu posso sair. Vamos sair então em G1, X no caso 12. Eu descompenso a minha compensação de raio. Ando um pouco mais, X14. E por fim, vamos sair com a ferramenta. Desligar o óleo. Deixa eu ver se eu liguei o óleo. Eu não liguei, então vamos ligar o óleo. Feito isso daí, desligo a minha placa e por fim acaba o meu programa. Bem, então vamos agora colocar no simulador e vamos ver como que vai ficar. Bom, está aqui no meu simulador. Vamos ver se tem algum erro. Não foi encontrado nenhum erro. Então agora vamos aqui no simulador e vamos
então, fazer as configurações. Primeiramente, vamos trabalhar com a ferramenta de torneamento, vamos trabalhar com esta ferramenta, somente ela, então tranquilo. Vamos configurar então agora aqui os elementos. Então o meu comprimento ele tem 14 milímetros, o meu diâmetro ele tem 10 milímetros. Na minha fixação, então o meu E eu vou trabalhar aqui com 10, no caso aqui o meu C ele vai ter 4,8. E o meu A, então, no caso aqui, vai ter 10. Ok. Aí, temos, então, agora a medida B. Essa medida B ela está relacionada aqui. Vamos deixar com 5 milímetros. E a medida D, que no caso seria 10, 5, mais 5, 10. Então, vamos trabalhar com 9. Ok. Então, assim, nós colocamos, então, o preset da nossa ferramenta. O meu zero, ele vai ser quanto? Ele vai ser o quê? Os 10... mais 10 do A menos o C. Então, ou seja, vai ser 20, vai ser 15,2. Vamos confirmar para ver se está como 15,2. Está como 15,2, tranquilo. Então, está tudo correto. Então, agora é só fazer, no caso, a simulação e vamos ver como é que vai ficar. Então, fizemos o primeiro faseamento. Fizemos aí aqui a escadinha do primeiro. Aí usinamos e fizemos toda a peça. Ok, então nós fizemos então o raio que foi pedido, o ângulo, o outro raio também. Então, basicamente, é assim que nós trabalhamos aqui com o nosso programa. Então, toda vez que for fazer, no caso, um raio, não é regra, mas seria bom que fizesse a compensação. Sempre que fizer compensação, o próximo passe, ou seja, seria bom que fizesse um passe no vazio, que é o que está acontecendo aqui. A compensação sempre faça no vazio. E sempre em G1, nunca G0. Feito isso, eu posicionei aqui no caso no centro, aí depois fiz o raio, depois continuei. Na hora de descompensar, eu saí também da peça, porque estava em 10, subi 2 milímetros, e depois andei mais 14 e saí. Não é necessário colocar essa linha, na hora que você colocar G40 e essa linha, ele já vai fazer a descompensação. Mas eu apenas coloco assim, só para colocar. Então é isso daí. Vamos agora pensar no seguinte, vamos supor que nós colocássemos aqui no caso, ao invés de ser G2, vamos colocar aqui G3, vamos colocar G2, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Então vai fazer normal. Vamos ver se ele vai fazer esse raio aqui da ponta correta, vamos ver. Olha lá o que ele fez. Matou a peça. Por quê? Porque eu inverti de G2 para G3. Então essa situação pode realmente acontecer. O mesmo acontece se eu inverter agora aqui no G3. Quer ver? Olha, vamos inverter aqui. Ao invés de ser G2, vamos colocar aqui G3. Então o primeiro ele vai fazer certo, porque ele está correto, e o segundo ele fez errado, ele fez o raio para o outro lado. Então precisa realmente acertar, no caso aqui, o G2 e o G3. Então esse é G2 e esse é G3. Outra coisa que nós devemos entender é o seguinte, no caso, o I e o K. Vamos colocar o I e o K aqui. O I, o K, eles estão relacionados ao posicionamento. Então vamos lá, vamos entender. No caso, o I é sempre relacionado com o eixo X. Então ele quer saber aonde está o centro, no caso do meu raio, aqui.
e ele sempre em diâmetro. Então, ou seja, eu tenho esse raio, ele é 4 milímetros aqui no caso, esse diâmetro, então eu sei que ele está no centro. Então, no caso, o meu I será 0. Então, vamos lá colocar I 0. E no caso aqui, o meu K, quanto que vai ser o meu K? Bem, o meu K ele sempre está relacionado com o meu 0, peça, até o centro do arco. Então, ou seja, eu tenho 5 mais 1 milímetro aqui. Então, no caso, seria K11. Agora, vamos também mexer com esse daqui. Está como R2. Então, agora vamos falar para a minha máquina aonde está o meu I e meu K. Então, o que acontece? Nesse caso, aonde está o meu I? Relacionado, então, ao eixo X. Então, ou seja, eu tenho, então, no caso aqui, 6 mais 2 aqui e mais 2 ali. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele está, no caso, no I10. E o meu K, ele está relacionado do meu 0 até lá. Então, ou seja, eu tenho 5 mais esses 2, 6, 7. Então, o meu K será 7. Vamos consultar para ver? Vamos ver se vai fazer tudo certo. Então, ele deu o faceamento. E agora está começando a tornear. Bom, feito isso, agora vai fazer aqui a escadinha e... Ah lá, ele fez corretamente. O mesmo também ele fez o outro. Então, nós acertamos o I e o K. Vamos só repetir para frisar. Aqui no caso, então, o I foi igual a 0. Por quê? Porque ele quer saber aonde está o centro, no caso do eixo X, do meu raio. Como o meu raio é 2 e o meu diâmetro é 4, então ele está no centro. Muito bem, então está aqui. E no caso, por que foi 11? Bom, foi 11 porque o meu 0 até o centro do arco, então eu tenho o quê? Tenho 5 mais 5, 10. Aqui ó, eu tenho 1 milímetro. Por quê? Porque 3 menos 2 é igual a 1. Então tem 1 milímetro aqui, então 11. Por isso, então, I0K11. Aqui no outro, nós vemos que deu, no caso, o I10. Por que 10? Bom, então, ou seja, o meu arco, ele tem aqui, ó, ele tangencia aqui, até no centro aqui eu tenho 2 milímetros. Só que tem que fazer ele vezes 2. Por quê? Porque o I ele é sempre pensado, no caso, no diâmetro. Então, ou seja, 2 aqui, 4. 4 mais o 6, por quê? Porque está aqui, ó. Então dá 10. Então, por isso, o I ele é relacionado a 10. E o K, por que ele é 7? Porque eu tenho do meu 0 até aqui 5 milímetros. E daqui até aqui, ó, porque aqui está o centro do meu arco, então eu tenho 2 milímetros. Então, ou seja, eu tenho 7. Por isso, o K é 7 também. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa aula e esse ponto que nós gostaríamos de falar, né, nesse segundo exemplo aqui, no caso de interpolação circular. Então vejamos aí nas próximas aulas. Até mais!